Oi, amores! Hoje nós vamos ver fatoração de polinômios. Alguém aí lembra o que é fatorar? Se não lembra, não tem nenhum problema. Vem comigo. Primeiramente, com certeza vocês já viram como fatorar um número, né? Talvez vocês não lembrem, mas fatorar significa você escrever o número como um produto de outros dois números. Por exemplo, o número 14. O número 14, ele pode ser escrito como uma multiplicação de 2 vezes 7, não é mesmo? Então, fatorar é isso, escrever um número como uma multiplicação de dois outros números. E o número 90, como é que eu posso escrever? Primeiramente, 90 eu posso escrever como sendo 9 vezes 10, não é isso? Só que tanto 9 quanto 10, eu posso escrevê-los como um produto de outros dois números. O 9, por exemplo, como sendo, 3 vezes 3, e o 10 como sendo 2 vezes 5. E aí, sim, eu tenho várias outras maneiras, de representar o 90 como um produto de fatores, ou na forma fatorada, como a gente chama. E aí, a forma mais fatorada do 90 seria essa, Porque quando eu chego em todos os números primos, quer dizer que eu estou na forma mais fatorada de um determinado número. E com os polinômios não é diferente, Com os polinômios, o que é que vai mudar? É que eu vou ter as benditas letras junto com os números, E aí, eu tenho vários tipos de fatoração, certo? Hoje, nós vamos aprender dois. O fator comum e a fatoração por agrupamento, ok? Vamos lá. Da mesma forma que eu fatoro os números, eu fatoro um polinômio, Então, o que eu tenho que fazer? Uma fatoração de polinômios não é nada mais do que eu escrever um polinômio como um produto de um monômio ou mais monômios, E aí, como é que a gente pode escrever, esses polinômios? O primeiro tipo de fatoração é o fator comum. O que é um fator comum? Fator é um desses números ou letras, E comum quer dizer algo que eles têm em comum, Então, o que é que eu tenho em comum nesse primeiro polinômio? 2x mais 2y. Quem disse 2, Está correto. Então, o que eu tenho em comum? O 2. Então, esse número que eu tenho em comum, eu coloco ele em evidência, E o que é colocar em evidência? É você colocar ele aqui, multiplicando, um parêntese, certo? E aí, como é que eu faço para fatorar esse polinômio? Eu tenho que dividir esse fator pelo número que eu coloquei em evidência, que é o fator comum, e tenho que colocar o segundo número, dividir, o segundo número pelo fator que está em evidência. E como é que eu faço isso, Paloma? Se você não tem prática, o que você pode fazer? Você pode pegar cada um deles e escrever aqui do lado, numa folhinha de rascunho, como uma forma de fração, certo? Ou seja, 2x é a mesma coisa que 2 vezes x, E aí, eu tenho que dividir por 2. Aí, eu coloco aqui do lado, dividido por 2. Assim, eu vou saber o que eu posso cancelar, não é mesmo? Então, olha só, cancela, sobrou quem? O x. Então, quer dizer que 2x dividido por 2 é x. E aí, eu coloco esse x dentro do parêntese. Repito o sinal de mais, Mais. E aí, divido 2y vezes 2.
2y é a mesma coisa que 2 vezes y, dividido por 2, ó. Cancela, sobra y. Então, a forma fatorada do polinômio 2x mais 2y é igual a 2 vezes x mais y. E o que acontece se eu multiplicar, né, a forma fatorada? Se eu multiplicar, 2 vezes x dá 2x. 2 vezes y dá 2y. Eu volto para a forma dele, original, certo? Então, vamos ver mais um exemplo, né? Aqui, nesse segundo polinômio, x² mais xy. Quem é que tá aparecendo aí, tanto no primeiro membro quanto no segundo? Para quem disse x, está correto. Então, quem aparece é o x. Então, quem eu vou colocar em evidência? Eu vou colocar o x que tiver o menor expoente. Quem é que tem o menor expoente? Tem o x² e eu tenho um x, que está elevado a 1. Então, se eu tenho que colocar o que tem o menor expoente, então eu tenho que colocar o x. Então, eu coloco o x, multiplico e abro parêntese, né? E aí, eu vou fazer da mesma forma. Faz um rascunho, né? x² é a mesma coisa que x vezes x. E aí, eu tenho que dividir por x, que é o fator em evidência, né? Então, vai ficar dividido por x. De novo, né? Sobrou x. E aqui, nesse segundo, do mesmo jeito, ó. Você coloca x vezes y dividido por x. E aí, ó, cancela. Quem sobrou? Y. Então, xy dividido por x é y. E aí, você vai colocar aqui, ó, x, né? Que foi o que sobrou aqui. Vê que o sinal é positivo, é de mais y, né? Então, x mais y. Ficou bem parecido com o primeiro, só que aqui a gente tem o x como fator comum, né? Em evidência. E aí, para você tirar a prova, é só multiplicar. X vezes x dá x². X vezes y dá xy. Corretíssimo. E por último, né, um outro exemplo, eu tenho 6ax mais 8ay. Quem está se repetindo, né? Aqui nesse caso, vocês têm que olhar se eu posso dividir o 6 e o 8 por um mesmo número. Posso? Posso. Que número é esse? Qual número que eu posso dividir o 6 e o 8, né? O 2, né? Então, eu tenho que colocar o 2 em evidência. E aí, eu olho para a letra também. Qual a letra que está se repetindo? Eu vejo que é o A. Então, quem vai ficar em evidência? 2A. Multiplica, abre o parêntese, né? Eu vou dividir 6ax dividido por 2a. Faço aqui, ó, do ladinho, 6ax dividido por 2a. 6 dividido por 2 dá quanto, gente? 3, né? A cancela com o A e sobra o x. Então, 6ax dividido por 2a dá 3x. E faço a mesma coisa, né? Com o segundo monômio. 8ay. 8ay dividido por quem está em evidência, né? Que é o 2a. 8 dividido por 2 dá 4. Cancela o A com o A. E aí, gente, é só colocar aqui dentro do parêntese, né? Quem sobra. No caso aqui, quando eu dividi 6ax por 2a, sobrou 3x. Aí eu coloco 3x, vejo o sinal mais, né? E aí, 8ay dividido por 2a deu 4y. Aí você coloca aqui dentro do parênteses e adeus, não é mesmo? Para saber se tá certo, só multiplicar. 2a vezes 3x, 6ax. 2a vezes 4y, 8ay, não é mesmo?
E aí, esse é o tipo de fatoração, né, que a gente coloca um fator comum em evidência. Em outro momento, a gente vai realizar alguns exercícios. O segundo tipo de fatoração é a fatoração por agrupamento. O que é que tem de diferente, né, na fatoração por agrupamento? No fator comum, eu sempre vou ter algo em comum em todos os monômios, né, que compõem o polinômio. Na fatoração por agrupamento, eu já não vou ter. Você pode notar aqui, ó. Por exemplo, nesse primeiro e nesse segundo, eu tenho um x, tenho um mx e nx. Já no terceiro e no quarto, eu já não tenho x, né? Então, o que é que eu posso fazer? Por que é por agrupamento? Porque primeiro eu vou pegar o primeiro e o segundo, depois o terceiro e o quarto. E aí, eu vou utilizar o fator comum. Só que eu vou utilizar o fator comum 2 vezes, né? Então, bora lá. No caso aqui, desses 2 primeiros, quem é que eu tenho em comum? O x, né? E é ele que eu vou colocar em evidência. Coloco o x em evidência, né? E aí, abre o parênteses. Mx dividido por x, você faz aqui, ó. Mx é m vezes x dividido por x. Cancela o x, sobra o m. Então, você coloca m, veja o sinal, ó, de menos. Então, repete, menos. Nx dividido por x, você faz aqui, ó. Nx dividido por x. Cancela o x, sobra o n. Você coloca n. Então, esse primeiro fica x vezes m menos n, né? E aí, vamos aqui, né? Mas quem é que tá em comum, né? Qual é o fator que tem em comum, né, dentre esses dois? O 2, né? Então, eu vou colocar o 2 em evidência e vou dividir. 2m dividido por 2, você faz aqui, ó, 2m dividido por 2, cancela o 2, sobra o m, né? Então, dá m, outro sinal de menos, menos 2n dividido por 2, dá 2, né, gente? Não precisa nem... Ou, dá n, né? Na verdade, desculpa. Não precisa nem a gente fazer a continha. Cancela o 2 com 2, sobra o n, né? E aí, vocês estão vendo que ficou dois números, né? Números, letras, fora do parêntese. E 2 parênteses iguais. Então, essa é a intenção da fatoração por agrupamento. Tenho 2 partes iguais, ó, que é o m menos n. Aí, eu vou repeti-los, né? Vou repetir ele, na verdade, só uma vez. M menos n, né? E vou multiplicar por os que ficaram fora, os que sobraram, o x e mais 2. Então, eu abro outro parêntese e faço x mais 2. E aí, a fatoração desse polinômio aqui é m menos n vezes x mais 2, ok? E aí, eu tenho o último, né? Que é esse a ao cubo mais a ao quadrado mais a mais 1. Como eu faço? Do mesmo jeito. Pego os 2 primeiros e os 2 últimos, certo? Aí, aqui, eu disse, quando tem um fator comum igual, né? Você tem que ver qual tem o menor expoente. No caso aqui, quem tem o menor expoente? O a ao quadrado. Então, você coloca o a ao quadrado em evidência, certo? E aí, faz o parêntese, aqui o sinal de vezes. E aí, a gente vai dividir a ao cubo dividido por a ao quadrado. Paloma, não sei. Faz no rascunho, gente. A ao cubo é a mesma coisa que a vezes a vezes a. E a ao quadrado é a vezes a, né? Aí você cancela, ó. Sobra quem? A. Então, a ao cubo dividido por a ao quadrado é a. Veja o sinal de mais, mais.
A ao quadrado dividido por A ao quadrado dá 1, né? E aí a gente continua. Mas quem tem em comum aqui? No caso desse, a gente vai ter em comum quem? 1. Esse A aqui é a mesma coisa que 1 vezes A. Então, a gente coloca o 1 em evidência. Paloma, pode isso? Pode, né? É o único fator comum que a gente tem aqui. Então, A dividido por 1, A. Repete o sinal de mais. 1 dividido por 1, 1. E aí, do mesmo jeito, ó, ficou igual, né? A mais 1, A mais 1. Se não ficar igual, gente, tá errado, hein? No agrupamento, os dois que ficam no parêntese tem que ser iguais, certo? E aí, você repete, né? Igual A mais 1, né? Vezes, junta quem tá fora. A ao quadrado mais 1. E aí, é isso, gente. Fator comum, você procura, né, o número ou a letra que tá em comum, ou o número e a letra juntos, né, como é nesse caso aqui. E no agrupamento, você faz os dois primeiros e os dois últimos, ok? Numa próxima aula, a gente vai aprender mais outros tipos de fatoração. Um cheiro.